Bom dia. No Consulta Pública desta manhã vamos olhar para o mercado de trabalho em Portugal numa semana particularmente importante para o Orçamento do Estado, que é entregue amanhã. Vamos discutir os salários que têm vindo a aumentar, mas que continuam entre os mais baixos da União Europeia. Como é que as empresas podem ser mais competitivas e pagar mais? Que medidas podem fazer aumentar a produtividade? Que condições é que as empresas públicas e privadas dão aos trabalhadores para a promoção do trabalho em ambientes saudáveis? São perguntas para os nossos convidados. Nos estúdios de Lisboa, Pedro Martins, antigo secretário de Estado do Emprego, é professor de Economia na Nova SBE. Carlos Daniel Santos, professor de Economia do ISEG, especialista em produtividade. Tânia Gaspar, psicóloga e professora na Universidade Lusófona, coordenadora do Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis. Frederico, cantante e investigador de Sociologia do Trabalho no ISCTE e também no Colabor, uma associação que estuda o trabalho, emprego e proteção social. Nos estúdios do Porto, Rafael Campos Pereira, vice-presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal. Muito bom dia, muito obrigada a todos pela presença na Antena 1. O Governo está hoje a discutir com os sindicatos uma atualização dos salários dos funcionários públicos para o próximo ano. O acordo de concertação social que já ficou fechado prevê um aumento do salário mínimo de 50 euros, vai passar para os 870 euros. Começo por si, Pedro Martins, quais são os principais desafios que enfrenta atualmente o mercado de trabalho em Portugal? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Tenho muito gosto em estar aqui a participar neste debate tão interessante. Eu penso que realmente a questão dos salários é uma das principais questões com que o mercado de trabalho se confronta. Temos diferenciais salariais muito grandes entre Portugal e os restantes países da União Europeia, em particular os países da Europa Ocidental. Já temos maiores semelhanças em relação aos países da Europa de Leste, que têm também níveis de produtividade mais alinhados com aquilo que são as práticas em Portugal. Penso que temos que fazer um esforço muito grande a vários níveis no âmbito do setor privado, mas se calhar sobretudo no âmbito do setor público, para criar um contexto mais favorável para o aumento da produtividade. Com esse aumento, penso que teremos condições para aumentar de forma mais acelerada os salários no país. Precisamos, penso eu, de serviços públicos com melhor qualidade, que possam ajudar mais as empresas a desenvolver as suas atividades, os seus negócios, os seus serviços, criando aqui um contexto muito favorável para que possamos convergir mais aceleradamente com a Europa Ocidental, que é o espaço económico e social com que mais nos identificamos. Carlos Daniel Santos, o mercado de trabalho está sempre em constante evolução. Está hoje mais competitivo? Bom dia, obrigado pelo convite, Ana. Sim, o mercado de trabalho está mais competitivo por uma razão. O desemprego está baixo e, portanto, a procura por trabalhadores, especialmente trabalhadores qualificados, é grande. São esses trabalhadores qualificados que normalmente têm produtividades mais elevadas, mas na prática o que acontece é que a produtividade não depende só do trabalhador, porque temos muitos trabalhadores qualificados que, se não forem utilizados para fazer o que sabem fazer, vão ser pouco produtivos. Portanto, depende da capacidade das empresas de realmente utilizar esses recursos de forma eficiente. Portanto, o que temos em Portugal é uma falta de capacidade tecnológica por parte das empresas que não conseguem realmente aproveitar todo o potencial, porque o potencial existe. Temos trabalhadores com um nível de educação já relativamente elevado. Não é? Já vamos falar mais à frente também dessa questão da qualificação, mas identifica a questão dos salários no mercado de trabalho como uma questão central nesta altura? Sim, os salários em Portugal são baixos, quer dizer, não há dúvida quanto a isso, não é? Um dos grandes problemas hoje em dia é com o aumento do custo de vida já pela inflação e, por outro lado, em particular, o aumento do custo da habitação, de facto, é muito difícil para um jovem, por exemplo, mas não só para um jovem. A diferença do jovem e para a pessoa mais velha é que a pessoa mais velha provavelmente já comprou a casa há 10 ou 15 anos e, portanto, não tem esse problema, mas uma pessoa com 40 ou 50 anos que não tenha comprado casa e que precise neste momento arrendar uma casa, vai também passar pelas mesmas necessidades. E, portanto, os salários não conseguem cobrir esses custos. E temos neste momento trabalhadores pobres, o que é uma coisa que não é muito expectável numa economia desenvolvida. Frederico, cantante, como ainda há pouco disse Carlos Daniel Santos, o desemprego mantém-se estável e baixo em Portugal, mas apesar disso há sinais preocupantes?
Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Deixa-me também cumprimentar aqui os meus colegas e a minha colega aqui de painel. O desemprego está baixo. Essa asserção é interessante, não é? Porque, na verdade, eu penso que quando temos uma taxa de desemprego acima de 6%, e em alguns momentos já esteve a rondar os 7%, portanto, estamos a falar sempre de mais de 300 mil pessoas desempregadas, quer utilizemos os dados do desemprego estimado do INE, quer o desemprego registrado do IFP, não podemos dizer, digamos assim, que essa é uma questão despicienda, não é? E, na verdade, se utilizarmos indicadores complementares de desemprego ou suplementares de desemprego, o bolo aumenta significativamente. De facto, estamos com o nível de desemprego baixo, se compararmos, por exemplo, com a taxa de desemprego oficial que tivemos durante aquilo que se chamou a Grande Recessão, não é? Durante a intervenção da denominada troca em Portugal. Mas, por exemplo, no início do milénio, se formos consultar os dados da taxa de desemprego, verificamos que o valor da taxa de desemprego em Portugal era bastante mais baixa. Enfim, encontrava-se em torno dos 3, 4%. E mesmo neste momento, no contexto dos países europeus, e sabendo que este espaço, no seu conjunto, enfrenta desafios muito significativos, existem países onde a taxa de desemprego é mais baixa do que a verificada em Portugal, embora a nossa esteja relativamente perto da média europeia. Portanto, eu diria que, apesar de tudo, há ali um problema, não é? Ou seja, há ali um conjunto de, como se costuma referir, de capital humano que pode ser aproveitado, não é? Força de trabalho potencial que pode ser aproveitada. Pegando aqui na questão dos problemas, não é? No mercado de trabalho. Nos problemas no mercado de trabalho, eu concordo com os meus colegas, quer dizer, a questão dos salários é uma dimensão, é um problema fundamental, não é um problema novo, é um problema que vai assumindo configurações diferentes ao longo do tempo, não é? Por exemplo, neste momento, no contexto inflacionário, o problema do rendimento disponível é de facto um problema que porventura se coloca até com maior pertinência do que há alguns anos atrás, não é? Por outro lado, pensando apenas na dimensão salarial, há uma tendência que se tem verificado nos últimos anos que tem a ver com uma crescente compressão da distribuição dos salários, não é? Portanto, com o aumento muito significativo do salário mínimo, eu acho que essa tendência é uma tendência salutar, importante, não é? Verificamos que tem de facto existido uma compressão muito grande dos salários na metade inferior da distribuição e não só, não é? E, portanto, eu diria que um dos desafios que o país enfrenta, não é? E que na verdade já tem alguma tradução no acordo que foi assinado recentemente em sede de concertação social, essa questão, ou seja, o desafio de não só aumentar o salário mínimo, mas também aumentar o salário médio e o salário mediano já agora, são de facto desafios que o país enfrenta, sendo que esses desafios têm que ser enquadrados, têm que ser resolvidos através de outras respostas, não é? Rafael Campos Pereira, a CIP tem sido bastante clara. A aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano é importante para a estabilidade das empresas do país. Ontem, Mário Centeno, governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças do PS, afirmou que numa altura de ciclo económico positivo, de emprego e com aumento de salários, é o momento de todos construírem almofadas financeiras para o futuro. Na sua opinião, as empresas têm motivos para algum otimismo ou há muita incerteza? Rafael? Agora sim, ouviu. Sim. Sim. Está-me a ouvir? Ouviu a minha pergunta. Agradeço o convite para estar aqui presente neste debate e relativamente à questão que coloca, eu não poderia ser irresponsável e dizer que a CIP está otimista neste cenário em que atualmente vivemos. Há um contexto de grande incerteza nos mercados internacionais e também em Portugal. Ainda por cima, essa incerteza em Portugal reflete-se aos mais variados níveis, e nomeadamente ao nível político e da estabilidade política. Agora, relativamente àquilo que temos estado aqui a conversar, nós também concordamos
que em Portugal existe um problema de salários. O custo de vida tem aumentado de uma forma bastante superior àquele que tem sido o crescimento dos salários e, portanto, nós somos os primeiros a estar preocupados com essa alteração. Não temos a menor dúvida de que existe um problema de salários em Portugal, salários brutos, mas essencialmente salários líquidos, ou seja, os rendimentos disponíveis dos trabalhadores depois de onerados por todos os impostos e encargos de que são tributados. E nessa medida tem sido feito pelas empresas um grande esforço no sentido de aumentar os salários dos seus trabalhadores. E esse esforço resulta não só da sua própria vontade, como também, conforme já foi referido, do poder crescente que os próprios trabalhadores têm na negociação dos contratos de trabalho, visto que há dificuldade em recrutar e reter os trabalhadores de que as empresas precisam e, portanto, naturalmente, existe uma tendência crescente dos montantes pagos aos trabalhadores a título de salários, mas é preciso também que esse esforço seja efetuado pelo Estado português, nomeadamente desonerando fiscalmente tanto empresas como trabalhadores. E isso é o que, de facto, tem sido difícil de acontecer. Nós sabemos que a despesa pública continua em níveis muito elevados, mas também sabemos que o facto de um eventual desagravamento fiscal poder ser aplicado pode ter consequências a curto prazo, no curtíssimo prazo não, mas no curto prazo também, de aumento da arrecadação fiscal e, portanto, compensar a redução das taxas com um aumento da própria receita. Nesse sentido, nós consideramos fundamental que, para podermos aumentar salários e, ao mesmo tempo, aumentarmos a produtividade, porque nós podemos dizer que existe um problema de salários em Portugal, mas também existe um problema de produtividade em Portugal. E essa produtividade, ou esses índices inferiores de produtividade, resultam, obviamente que não é só dos trabalhadores, não é só da gestão, mas essencialmente do ambiente de negócios em que as empresas e os trabalhadores são obrigados a laborar no nosso país. Vamos lá ver. Existe em Portugal um preconceito anti-empresarial em muitas entidades públicas, deficiências de serviços públicos, um ambiente em que não se estimula as pequenas empresas a quererem ser grandes, até porque existe, de facto, também esse preconceito anti-empresarial converte-se em hostilidade, muitas vezes, relativamente às grandes empresas. Existe excesso de burocracia, existe inclusivamente alguma incompreensível perseguição às empresas, por exemplo, pelas entidades inspectivas. Para dar alguns pequenos exemplos, as empresas, e mesmo muitas pequenas e médias empresas, andam permanentemente a ser obrigadas a retirar o foco naquilo que é mais importante para poderem responder a acusações que lhes são feitas por entidades inspectivas. Por exemplo, e acontece isto frequentissimamente, no caso concreto da IGAMAO, da Inspeção-Geral do Ambiente, porque estão a ser acusadas de terem, e sujeitas a coimas de elevado montante, de terem tido uma gralha no preenchimento de uma guia de um código LER ou de um código de um resíduo. E, portanto, enquanto não tivermos uma mentalidade e um ambiente mais pró-empresarial que possa aumentar a produtividade, que possa dar mais conforto a trabalhadores e empregadores no exercício das suas atividades, nós estamos sujeitos a estar permanentemente constrangidos e, de facto, sujeitos a esta sina em que não há crescimento, em que a produtividade não cresce, em que os salários não crescem. E, portanto, nós defendemos que seja feita, continua a ser feito o trabalho muito importante que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos, no sentido de investir na qualificação e formação dos trabalhadores, não só nas universidades, como também nos centros de formação, onde tem sido feito um trabalho extraordinário por associações, por centros protocolares, pelo próprio Instituto do Emprego e Formação Profissional. Defendemos que sejam estimulados os investimentos em inovação e tecnologia, o
o que tem sido feito ao longo dos últimos anos, mas particularmente em empresas de maior dimensão. Mas defendemos também, muito particularmente, que se crie e se melhore o ambiente em que as empresas são obrigadas a competir. Muito bem, Tânia Gaspar, daqui a pouco vamos pedir a sua intervenção sobre como é que o ambiente no trabalho pode fazer aumentar a produtividade ou não, mas por agora pergunto-lhe qual é o impacto que pode ter em qualquer trabalhador um salário baixo, do ponto de vista da saúde mental. Bom dia, também cumprimentar os colegas, obrigada pelo convite. Portanto, como já vimos aqui, esta questão é muito complexa e tem vários fatores e tem que ser vista numa perspectiva macro, organizacional e individual, porque todos estes fatores se cruzam e interagem uns com os outros para o resultado. O salário tem um significado, não é? Tem significado mais concreto, que é a capacidade da pessoa ter uma boa qualidade de vida no dia a dia, ter uma habitação, ter uma alimentação, ter acesso aos cuidados de saúde, educação, poder providenciar aos seus filhos aquilo que quer para o seu futuro, etc. Não é? Mas, por outro lado, também tem um valor simbólico de valorização da própria pessoa e do seu trabalho. Portanto, muitas vezes, quando a pessoa não é valorizada, não é promovida, considera que realmente a sua organização não está a valorizar o seu trabalho, não está a valorizar o seu empenho, e isso muitas vezes leva a que as pessoas acabem por diminuir o seu envolvimento. Portanto, o salário é importante até um determinado nível. O que diz a investigação é que nós, até um determinado nível, precisamos do ordenado para as nossas despesas básicas do dia a dia, e que a partir de determinado nível já começa a ser muito mais subjetivo o peso que o salário tem, tanto na nossa qualidade de vida como depois também na permanência ou opção da empresa em que vamos trabalhar. E, portanto, temos que falar também destas duas situações. Quem está a não conseguir sequer atingir as suas necessidades básicas, ou então uma pessoa que realmente já está mais desafogada e consegue fazer. Nós sabemos que a situação socioeconómica é dos indicadores mais fortes que afeta a saúde das pessoas, nomeadamente a saúde mental. Portanto, qualquer estudo que nós façamos, quando comparamos grupos com estudo socioeconómico mais alto e mais baixo, verificamos que aqueles que têm estudo socioeconómico mais baixo acabam por ter piores indicadores de saúde, piores expectativas futuras, investem menos na prevenção e, portanto, no fundo, há menos oportunidades para as pessoas que têm menores salários e menor vencimento. E, portanto, naturalmente que vai afetar. Por outro lado, o stress também é muito mais elevado, por exemplo, em relação ao estado de doença, à situação de as pessoas não poderem cuidar dos seus filhos, há uma ligação muito mais direta entre aquilo que a pessoa recebe e o seu bem-estar, quando a pessoa tem que muitas vezes fazer escolhas entre várias coisas importantes porque não tem capacidade de fazer. Portanto, este stress é algo que é um fator que é um grande risco. Além disso, obviamente que isso vai impactar a sua vida pessoal, não é? Ou seja, se eu estiver estressada e preocupada com a questão laboral e com a questão financeira, tenho mais dificuldades em ter relações positivas com a minha família, disponibilidade para estar com os filhos, para estar com o cônjuge, etc. Por outro lado, no próprio trabalho, as pessoas acabam por não se sentirem tão motivadas, com tão bem-estar e portanto, das duas uma, ou acabam por desinvestir ou então começam progressivamente a ter um mal-estar para ir trabalhar, e nós temos várias situações de pessoas que têm elevados níveis de ansiedade, por exemplo, no domingo à noite, antes de ir trabalhar, porque só de pensar que vão começar mais uma semana, outra vez com tudo, ficam completamente desesperadas. Portanto, a questão económica, temos que pensar qual é o seu significado, tanto mais pragmático como mais emocional, e como é que vai afetar tanto a pessoa como depois a sua vida pessoal, a sua vida profissional e as suas oportunidades em saúde. Pedro Martins, os salários médios têm vindo a aumentar, já todos aqui referimos essa questão, mas a parte desse aumento tem sido absorvido pela inflação, a vida está bastante mais cara. Quais são os principais fatores que podem travar esta situação? Ou seja, o que é que pode permitir às empresas públicas e privadas aumentarem de facto os salários de acordo com aquilo que é a vida, o preço da vida hoje, nomeadamente na habitação, por exemplo? Eu penso que um ponto incontornável, como já estamos também a discutir, é a temática da produtividade. Portanto, penso que devíamos considerar muito seriamente este desafio para o país, que é aumentar de uma forma generalizada, de uma forma pronunciada, a produtividade do país, incluindo não só a dimensão do setor privado, mas também a dimensão do setor público. E eu diria que poderemos ter aqui mais oportunidades de crescimento em termos de promoção do aumento da produtividade, que por sua vez irá criar condições para o aumento dos salários, na área do setor público.
por razões várias, por razões estruturais, por razões da natureza dos próprios serviços, por razões relacionadas com a confluência com os ciclos políticos e eleitorais. Há aqui um conjunto alargado de fatores que se aplica a Portugal, como vários outros países por todo o mundo, que pode levar a algumas situações de menor produtividade no âmbito da administração pública, que depois tem um efeito, se quisermos, de transbordamento junto do próprio setor privado, que tem maior dimensão e que de alguma forma tem um maior alcance em termos dos aumentos da produtividade e dos salários. Portanto, penso que é necessário uma reflexão muito, muito forte sobre quais são os aspectos mais específicos com que as administrações públicas estão confrontadas, que levam a que a qualidade dos seus serviços não seja nem sempre a melhor. E é fácil perceber porque é que esta dimensão pode ter um impacto tão grande no país, quando pensamos no tempo que pode demorar uma consulta num centro de saúde, quando pensamos nos níveis de qualidade de educação que são proporcionados em alguns contextos, quando pensamos, enfim, no setor da justiça, um setor particularmente problemático. É fácil, obviamente, compreender todas as dificuldades que daqui resultam para o funcionamento das empresas e para a produtividade do país. Portanto, fala-se muito, e bem também, penso eu, sobre a questão dos impostos. Penso que mais importante ainda que a questão dos impostos é a questão da relação entre aquilo que se paga como contribuinte e aquilo que se recebe a título de serviços públicos. Concorda, Carlos Daniel Santos? Sim, o problema da produtividade é um problema fundamental. Portanto, sem produtividade não há salários e sem salários não há produtividade. Ou seja, são determinados de forma idêntica. Mas quais são os fatores que estão a bloquear a produtividade mais alta? Nomeadamente no setor público, como referiu Pedro Martins. No setor público é mais difícil medir produtividade. A produtividade do setor público depende da produtividade do setor privado. Porquê? Porque o setor público vai recolher receitas que vai recolher a quem? Ao setor privado. Portanto, o setor público vive do setor privado através dos impostos que consegue recolher. Portanto, se o setor privado for mais produtivo, consegue obter mais impostos e com esses mais impostos consegue ter mais receitas. Mas no setor privado há dois problemas principais que aumentam a produtividade, ou dois fatores fundamentais que aumentam a produtividade. Um é tecnologia, portanto capital e tecnologia, ou seja, se nós tivermos uma economia com muito capital, vou dar o exemplo de um agricultor. Se eu tiver um agricultor com um trator, obviamente que ele é muito mais produtivo do que se ele tiver uma charrua, não é? Portanto, ele ter acesso a essa tecnologia é muito importante. Por outro lado, um agricultor, para manipular um trator, tem de ter a formação para isso. Portanto, tem de ter recurso de capital humano, não é? Mas temos um outro problema também fundamental e se calhar mais importante na economia portuguesa, que é o facto dos recursos estarem a ser mal utilizados. E eu vou pegar novamente no exemplo do agricultor. Eu posso ter um agricultor a conduzir um trator ou posso ter um médico a conduzir um trator. Qual é que é melhor? Obviamente, se eu colocar um médico a conduzir um trator, esse recurso está a ser mal utilizado. E há muitas situações. Pegando no exemplo da Tânia, a Tânia estava a falar da pessoa que chega ao domingo e que se sente desmotivada, não quer ir trabalhar. Isso é péssimo. E porquê que isso acontece? Isso acontece porque essa pessoa, o mercado não é flexível. Essa pessoa não consegue arranjar um outro emprego onde esteja realizada. O ideal seria essa pessoa, se está chateada com aquele emprego, despede-se daquele emprego e facilmente encontra outro emprego onde pode ser feliz, ganhar mais, ganhar menos, vai fazer as escolhas dela. Mas o mercado português é muito rígido, é muito difícil quando uma pessoa se despede de um emprego de arranjar outro emprego. Porque essa entrada e saída do mercado laboral em Portugal não acontece, ao contrário do que acontece, por exemplo, noutros países. Na Europa, tipicamente, temos mercados muito regulados, é muito difícil de despedir, mas também é muito difícil, ao ser muito difícil de despedir, há poucas vagas todos os meses e, portanto, uma pessoa não consegue, de facto, encontrar um emprego. E se nós temos as pessoas mal alocadas, não é? Se estamos as pessoas a fazer as coisas que não gostam de fazer, que não são boas a fazer, isso torna-se um problema enorme. Portanto, temos o tal médico a trabalhar como agricultor, que ele devia estar a fazer aquilo onde ele é mais produtivo, onde ele gera mais receita. Frederico, cantante, esta questão bastante pertinente, faz sentido para si? Eu se calhar pegava aqui nesta questão a partir de uma outra perspectiva. No fundo, quer dizer, todos nós sabemos que nas últimas décadas houve uma recomposição do perfil escolar e do perfil qualificacional da força de trabalho em Portugal, da população portuguesa, se quisermos. Só para dar um exemplo
muito intuitivo, não é? Muito claro. Veja-se que no final do século passado, enfim, no início deste milénio, cerca de 80% da população empregada em Portugal não tinha ido além do ensino básico, portanto, aquilo que nós chamamos do nono ano. Quer dizer, na atualidade, cerca de 60%, não é? ou até um pouco mais, da população empregada já concluiu pelo menos o ensino secundário e mais de 30% já concluiu o ensino superior. Portanto, Portugal, se há 20 anos dissessem às pessoas mais otimistas que Portugal hoje em dia ia estar nesta situação, provavelmente as pessoas não iriam acreditar. Portanto, Portugal teve mesmo aqui houve uma evolução. Avanços muito significativos, não é? Porventura, aquilo que não aconteceu, não é? E não aconteceu mesmo, e de certeza que não aconteceu ao mesmo ritmo, teve a ver com a recomposição do perfil de especialização económica do país. E, portanto, em boa medida, aquilo que acontece é que nós, neste momento, não estamos a conseguir tirar partido das qualificações escolares, das competências que têm sido geradas. E isso faz com que exista, muitas vezes, um desajustamento entre, digamos assim, o perfil qualificacional, estou a falar em qualificações escolares, e o tipo de profissão que é exercida. E isso é muito evidente em alguns setores de atividade. Isto leva-me a... Como por exemplo? Por exemplo, há alguns setores de atividade. Eu posso dar o exemplo do setor I e N. O setor I é o setor do alojamento e restauração e similares. O setor N está relacionado com atividades administrativas, serviços de apoio, por exemplo, os call centers, não é? Por exemplo, nestes dois setores de atividade, o desajustamento de qualificações escolares é próximo dos 60%, não é? Pensando nos trabalhadores que têm ensino superior. E, portanto, isso leva-nos também a pensar que, muito provavelmente, a evolução da nossa economia, a especialização em algumas atividades que têm tipicamente baixo valor acrescentado e que acomodam a menos bem ou pior as qualificações, é também um dos fatores que ajuda a explicar a manutenção da baixa produtividade em Portugal, não é? Já agora, existem, isto, digamos assim, do ponto de vista da especialização económica, digamos assim, isto é uma tendência negativa, digamos assim. Mas quando analisamos os números, quando analisamos a realidade, encontramos também algumas tendências positivas. Ou seja, encontramos também alguns setores de atividade que têm um nível de produtividade bastante acima daquilo que é a média nacional. Dê-me exemplo só de um setor de atividade. Olha, por exemplo, o setor da informação e da comunicação, não é? Por exemplo, tudo o que tem a ver com serviços informáticos, audiovisual e tudo mais, é um setor que também tem alguma heterogeneidade. O nível de produtividade é muito superior em relação ao nível de produtividade média do país, não é? E também aí tem havido algum aumento do volume de emprego nos últimos anos. E, portanto, eu acho que é interessante percebermos que, quando analisamos a economia portuguesa, a estrutura de qualificações, o perfil setorial de emprego, é necessário termos em consideração que existem realidades bastante diferentes e que também encontramos tendências diferenciadas. Rafael Campos Pereira, esta questão do despedimento de que falava há pouco Carlos Daniel Santos, faz sentido? A lei ainda é demasiado rígida e, portanto, às vezes não coloca as pessoas onde devem estar e também tem dificuldade em despedir, e isso pode ser um entrave? O problema dos despedimentos ou da proibição dos despedimentos resulta da própria Constituição e, portanto, de facto, aí existe um problema. O mercado de trabalho e a legislação laboral são excessivamente rígidas e, portanto, essa rigidez dificulta a renovação
dos trabalhadores dentro das próprias empresas. E eu concordo com muito do que foi referido anteriormente pela generalidade aqui dos meus colegas de painel, nomeadamente nessa questão. A rigidez do mercado de trabalho, obviamente, que dificulta a sua própria renovação. Agora, eu creio que, e voltaria a insistir na questão do ambiente. Também se referiu a dificuldade de algumas empresas no que diz respeito à falta de capital e à falta de investimento em tecnologia. A verdade é que os sucessivos governos em Portugal nunca estimularam verdadeiramente os investimentos em tecnologia e a recapitalização das empresas. Ainda recentemente era muito mais vantajoso para as empresas pedirem, em termos fiscais, pedirem um empréstimo à banca do que injetarem capital próprio. E, portanto, isto são sinais que devem ser dados e não estão a ser dados. Eu diria que, mais até do que a questão da especialização tecnológica ou da especialização da economia, eu diria que nós estamos obrigados, neste momento, a enfrentar um grande desafio que tem a ver com maior investimento em tecnologia na generalidade das empresas e no próprio país. Porque nós não vamos ter condições a muito curto prazo de continuar a cativar e reter os nossos jovens para trabalhar em empresas com postos de trabalho com menor densidade tecnológica. E, portanto, temos que fazer um esforço grande, e é isso que muitas empresas estão a fazer. Agora foi citado o exemplo das tecnologias de informação, mas também nas tecnologias de produção, em alguns subsetores do setor metalúrgico e metalomecânico e noutros, no próprio agroalimentar, na indústria farmacêutica. Há um conjunto de esforços e de investimentos que têm sido feitos no sentido de reconverter a própria estrutura das empresas, porque é fundamental, não só para podermos competir nos campeonatos de valor acrescentado, como também para podermos atrair os trabalhadores de que precisamos, com as qualificações de que precisamos, é fundamental fazer esse investimento para gradualmente conseguirmos substituir postos de trabalho mais obsoletos por perfis profissionais com maior valor acrescentado e maior densidade tecnológica. Já vamos falar daqui a pouco da qualificação. Rafael Campos Pereira, pergunto-lhe também se, ainda em relação aos salários em Portugal, se as empresas pagam os salários possíveis ou têm capacidade para pagar melhor? As empresas pagam os salários que podem pagar. Conforme tem dito, e eu sublinho, o presidente da CIP, não é possível continuar este milagre português, milagre entre aspas, de distribuir aquilo que não é criado. E, portanto, para podermos distribuir a riqueza, primeiro é preciso criá-la. Para podermos pagar melhores salários, e nós queremos pagar melhores salários, as nossas empresas querem pagar cada vez melhores salários, é preciso termos condições para que isso aconteça. Neste momento não estão, na generalidade dos casos, não posso generalizar a 100%, mas na grande maioria dos casos, não estão reunidas as condições para que as empresas possam aumentar mais os seus salários. Este esforço que está a ser pedido às empresas é um grande esforço. A CIP subscreveu este acordo e, portanto, estamos de acordo no sentido de que esse esforço seja feito. Acordo para o salário mínimo. O acordo para o salário mínimo e que também mais contempla aumentos no salário ano. médio, porque essa também é uma preocupação das nossas empresas. A questão do achatamento das grelhas salariais preocupa-nos porque vai também contribuir para desmotivar alguns trabalhadores que estão há mais tempo nas empresas e que de repente veem os salários daqueles que entram muito próximos dos seus. E, Pedro portanto, Martins, gostaria de ouvir também sobre esta questão. Essa questão, mas já agora deixe-me só dizer, sim. A questão do incentivo e do incentivo através do pagamento dos salários é muito importante. E, nomeadamente, para efeitos de produtividade, as remunerações variáveis. As remunerações variáveis são um poderosíssimo instrumento de aumento da produtividade. E, portanto, a proposta que a CIP fez de ser pago um prémio que, eventualmente, possa não estar sujeito a tributação, vai, seguramente, favorecer os trabalhadores que
estão mais motivados e vai motivar os trabalhadores que eventualmente possam, em alguns casos, ainda estar em condições de se motivarem. E, portanto, acho importantíssimo que continue a ser feito esse esforço no sentido de investir nesta proposta que a CIP fez de criação de um prémio sem impostos que possa entusiasmar e mobilizar os nossos trabalhadores. Conforme disse, as remunerações variáveis são um poderoso instrumento de produtividade, porque vai motivar os trabalhadores a quererem fazer mais e melhor dentro das empresas. Pedro Martins, esta pode ser uma possibilidade, mas gostaria de o ouvir sobre o distanciamento, uma distância cada vez mais curta entre o salário mínimo nacional e o salário médio em Portugal. Penso que não é uma situação positiva. Penso que é bom que o salário mínimo possa aumentar e que isso não provoque desemprego, e penso que os estudos sobre esta área indicam que isso não tem acontecido. Um contexto de crescimento económico, um contexto de níveis de inflação elevados, também são contextos propícios para que estes aumentos do salário mínimo tenham sido bem incorporados por parte das empresas. Agora, realmente, penso que é inequívoco que uma empresa com uma distribuição salarial muito compactada tem dificuldades várias a título da motivação dos seus trabalhadores. Portanto, parece-me muito, muito positivo uma maior aposta no que diz respeito às remunerações variáveis, e mais uma vez volto ao meu tema inicial, que essa aposta seja feita não só no âmbito do setor privado, mas também cada vez mais no âmbito do setor público. Há muita frustração na administração pública relacionada com as suas condições salariais. Portanto, há problemas enormes em termos de atração e de retenção de colaboradores na administração pública. Penso que alguma experimentação até em termos de uma utilização mais alargada destas ferramentas de diferenciação salarial, de remuneração de acordo com resultados, feita de forma cautelosa, obviamente. Estes mecanismos podem, por vezes, criar distorções importantes, mas penso que há aqui um espaço muito grande de modernização das práticas de remuneração, sobretudo no âmbito do setor público. Mas como é que se pode resolver esta distância cada vez mais curta entre o salário mínimo e o salário médio? O salário médio vai ter de aumentar definitivamente? Penso que sim, penso que é isso que irá acontecer no contexto que estamos a verificar em termos de maior concorrência no mercado de trabalho. É esse o grande mecanismo para o aumento dos salários, o facto de uma empresa não conseguir reter um trabalhador à remuneração que está a pagar. Há outra empresa que está interessada em recrutar essa pessoa, faz uma oferta mais generosa e o empregador fica confrontado com a necessidade de ou fazer uma oferta correspondente àquela que o trabalhador tem noutra empresa, ou então perder o trabalhador. Este é um grande mecanismo para o funcionamento do mercado em geral e em particular no caso do mercado de trabalho. Portanto, é uma ideia muito, muito importante, a ideia da concorrência, a ideia da existência de muitas empresas que estão à procura de trabalhadores e que, para os conseguir atrair e reter, têm que oferecer salários mais elevados. Portanto, a temática da concorrência no mercado de trabalho penso que merece mais atenção. É uma temática muito relacionada com a temática do empreendedorismo. Se tivermos um ambiente negocial mais favorável à criação de novos negócios, temos também mais empresas que vão estar interessadas em recrutar trabalhadores e criamos um mecanismo no sentido do aumento do salário, não só dos salários mais baixos, mas também dos salários mais elevados. E um ponto relacionado, que ainda não mencionámos, mas que penso que é extremamente importante, tem também a ver com a emergência do trabalho remoto. As empresas portuguesas estão cada vez mais sobre essa matéria, não só internamente com outras empresas portuguesas, mas também com empresas internacionais que podem cada vez com maior facilidade recrutar os trabalhadores portugueses. Carlos Daniel Santos, é inevitável o aumento do salário médio em Portugal? Ana, antes de responder a isso, posso voltar só um bocadinho atrás, porque tinha-se falado da distorção do mercado de trabalho, mas não é o único mercado que está distorcido. O mercado de capital também está distorcido e altamente distorcido. O Frederico tinha falado na produtividade no setor das tecnologias da informação, que é acima da média e que os salários são acima da média. Mas é uma das poucas exceções em setores competitivos. Se nós formos calcular e podemos olhar para a produtividade por indústria, por setor, nós vemos que os setores mais produtivos são o gás, a eletricidade, a água, o tabaco e a banca. Tudo setores altamente regulados. O que é que isso faz? Isso significa que o capital em Portugal está a ser alocado
aos setores onde ele tem rendas protegidas e não aos setores que estão a competir realmente no mercado internacional, sendo o setor das tecnologias de informação talvez uma das poucas exceções. Obviamente o caso da banca também é uma outra exceção, porque com a crise de 2014 essa produtividade caiu bastante e é um setor que está a sofrer muita competição por causa das chamadas fintechs e da nova finança, mas é importante perceber que as distorções não só no mercado de trabalho, são também na alocação do capital a tarefas ou a tipos de produtos que sejam produtivos. Por outro lado, existe também muita heterogeneidade. Quando nós olhamos para um setor, existem empresas que são muito produtivas e que, obviamente, pagam muito menos, ou seja, o salário que pagam é muito inferior àquele que poderiam pagar, não é? Porque a empresa vai pagar o salário que precisa de pagar para contratar aquele trabalhador. Se eu for muito produtivo, vou guardar uma parte dessa produtividade como retorno no meu capital. Por outro lado, existem realmente muitas empresas em Portugal que mal conseguem pagar os salários ou seja, se olharmos para os dados, mal conseguem pagar os salários aos trabalhadores. Tipicamente temos um setor muito fragmentado, ou seja, temos aqui muitas PMEs e como o Rafael tinha dito, é importante dar a oportunidade a essas PMEs a crescer. Empresas grandes não são más, empresas grandes são boas. Ou seja, as empresas, se olharmos para os dados, as empresas mais produtivas são as grandes empresas. Porquê? E as que pagam mais também. Pagam mais, conseguem ter capital, conseguem ter tecnologia, porque fazer inovação, fazer desenvolvimento tem custos fixos muito elevados. Numa pequena empresa não vai gastar 5 ou 10 milhões a desenvolver uma nova tecnologia. Só uma grande empresa é que consegue fazer isso. Portanto, essas pequenas empresas, que são importantes porque se calhar poderão ser as futuras grandes empresas da amanhã, mas é importante que elas tenham um incentivo para crescer, para acumular capital, para contratar trabalhadores, para se expandir, para crescer e para se tornarem grandes empresas e líderes de mercado. E em relação à proximidade entre o salário mínimo e o salário médio? Isso, quanto mais se comprime o salário mínimo, que é bom, não é? Ou seja, o facto do salário mínimo ter estado a aumentar acima da inflação é bom, significa que estamos a dar condições aos mais pobres, e acho que é uma medida boa do ponto de vista social. Por outro lado, vemos como a produtividade, na verdade, não tem aumentado. Ou seja, se nós olharmos para os dados nos últimos 20 anos, a produtividade em Portugal quase não aumentou. Aumentou só num breve período durante a intervenção da Troika. E porquê? Porque o emprego diminuiu tanto que isso levou a um aumento da produtividade. Ou seja, perdemos muitos empregos com baixa produtividade, significa que a produtividade média aumentou. Mas aumentou à custa do quê? Ao custo de aumentar o desemprego. Portanto, é um aumento de produtividade que não é muito saudável e não é muito bom para a economia. Mas se nós vemos nos últimos 20, 25 anos, a produtividade tem estado basicamente estagnada. Se aumentamos o salário mínimo, mas os salários mais altos da distribuição não estão a aumentar, significa que estamos a comprimir isso. Realmente é um problema porque vemos trabalhadores qualificados e vemos porque é que os jovens todos decidem sair. Os jovens não saem porque vão pagar menos impostos. Aliás, vão para a Holanda, onde pagam os mesmos impostos ou mais impostos do que pagam muitas vezes cá. Os jovens saem porque vão ganhar 3 vezes mais. E, portanto, essa é que é a grande diferença, não é? Estamos no Consulta Pública esta manhã a olhar para o mercado de trabalho em Portugal, numa semana importante para o Orçamento do Estado que vai ser entregue amanhã. São 11 horas em Lisboa, menos 1 hora nos Açores. Estamos a discutir o que pode mudar com a grelha salarial em Portugal, nas empresas públicas e nas empresas privadas. Tânia, relativamente a esta sensação de injustiça de alguém que tem um salário médio e de repente vê que o salário mínimo está quase naquele valor, esta questão pode ser amenizada? A motivação, como é que se faz nesta circunstância? Bem, eu queria só partilhar uma situação que tive ontem com uma funcionária que me diz assim: então pronto, se vai aumentar o ordenado mínimo, também vai aumentar na mesma proporção o resto dos ordenados. E eu, não. E ela ficou muito admirada. Portanto, no fundo, há pessoas que têm a expectativa que, aumentando os salários mínimos, todos os outros salários deviam aumentar na mesma proporção, o que faz sentido. E como é que se pode motivar os trabalhadores nestas circunstâncias? Bem, portanto, é assim, a evidência diz-nos que efetivamente há uma relação entre a cultura organizacional, os riscos psicossociais de trabalho e os resultados económico-financeiros e os resultados de satisfação. Portanto, uma das coisas que nós temos de tentar é que as organizações consigam realmente integrar que quando eles estão a promover uma melhor saúde mental, menos riscos psicossociais, que isso vai aumentar os seus resultados económico-financeiros e a satisfação das pessoas, nomeadamente dos clientes também.
E quando nós vamos ver o que é que vai contribuir para o bem-estar das pessoas, vemos o central é a questão da relação com as lideranças. Portanto, é muito importante a relação que se estabelece e a dinâmica que se estabelece entre a empresa. Portanto, muitas vezes quando a pessoa está numa empresa e às vezes o que a impede de sair, às vezes é as relações que tem com as pessoas, o projeto, a percepção de estar a contribuir para... Portanto, quando falamos do salário é um ponto, mas já que quando não falamos do salário temos então que falar das outras coisas que fazem com que uma pessoa goste de estar numa organização. Portanto, isso, essencialmente é as pessoas serem tratadas como pessoas e não como um número. O contacto direto e próximo com a liderança. As pessoas, nós no estudo temos uma pergunta qualitativa que diz o que é que valoriza ou o que é que gostaria de ter mais na sua organização, e as pessoas dizem sempre uma liderança mais próxima, uma liderança que nos incentive, a questão da segurança psicológica, ou seja, se queremos inovar, se queremos corresponder às necessidades, temos que dar algum espaço para risco. E realmente nós temos uma cultura um bocadinho tradicional em que não há muito espaço para risco, quer das lideranças, quer dos próprios profissionais. Por outro lado, também a questão do presentismo. Nós há pouco falámos do desempenho e eu às vezes quando penso em desempenho lembro-me de uma pessoa estar a levar chicotadas para andar mais depressa para chegar a um sítio, não é? E, portanto, eu acho que realmente se tivermos uma pessoa a levar chicotadas para levar a um sítio e outra que não, a primeira é capaz de ter mais produtividade, mas a muito curto prazo, não é? Ou seja, a certa altura não consegue. Então nós temos que ir um bocadinho mais além. A produtividade não é algo infinito, queremos o máximo possível. Porque quando fazemos aqui uma correlação entre o engagement e o burnout, vemos uma correlação muito elevada. Ou seja, nós temos vários trabalhadores que têm muito envolvimento, que promovem muito desempenho, mas depois acabam por entrar em burnout. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio em que a pessoa efetivamente faça, e esta questão do envolvimento do profissional na gestão dos seus objetivos é fundamental, e aí concordo com esta questão de haver, de alguma forma, uma articulação e uma negociação com o profissional sobre quais são os seus objetivos, e isto também ter uma recompensa e, por outro lado, uma responsabilização. E isso acaba por muitas vezes não ocorrer e a pessoa sente assim, quer dizer, faça o que eu faça, recebo o mesmo e dizem-me a mesma coisa e, portanto, olha, vou manter-me aqui. Ou duas hipóteses, ou não faço nada e entra o presentismo, em que a pessoa está lá, mas está a contribuir pouco para o desenvolvimento, ou, por outro lado, nós também temos aqui pessoas, e depois está também mais a ver com o perfil das lideranças. Há lideranças que têm ali uma característica que é que precisam de provar a si e ao mundo que conseguem. E, portanto, são aquelas pessoas que, para conseguirem, digamos, o reconhecimento da organização, continuam a fazer cada vez mais e depois acabam por sucumbir. Portanto, temos que pensar o que é isto da produtividade e o que é que nós queremos também, até que custo é que nós queremos esta produtividade. Vamos também daqui a pouco falar de liderança extremamente importante. Antes, Rafael Campos Pereira, a baixa do IRC, que está no centro da discussão a propósito do Orçamento do Estado para o próximo ano, é de facto vantajosa para as empresas? Rafael? Não me está a ouvir? O Rafael, posso perguntar a si, Pedro Martins? Estou a ouvir. Estava desligado, mas já liguei. Claro que é vantajosa não só a baixa do IRC como do IRS. E já agora só um detalhe. Há pouco, creio que foi o Frederico que referiu que os jovens imigram para os Países Baixos, onde pagam mais impostos do que em Portugal. É verdade que as taxas nos Países Baixos podem ser em montante superior àquelas que são pagas em Portugal. O que acontece é que um jovem que ganha 50 mil euros em Portugal paga mais impostos que nos Países Baixos. Um jovem que ganha 100 mil euros em Portugal paga mais impostos nos Países Baixos. E sendo certo que é verdade que é muito difícil que um jovem em Portugal chegue sequer a ganhar os 100 mil euros. Mas, independentemente disso, quanto à questão do IRC, nós consideramos que a descida da taxa do IRC pode contribuir para a modernização da nossa economia, pode contribuir para gerar mais margem para pagar salários e, particularmente, pode contribuir para atrair investimento com valor acrescentado. Todos sabemos que, neste momento, o IRC, que é pago por muitas empresas de capital estrangeiro, é relativamente, não direi residual, mas é inferior àquilo que pagaria se a empresa tivesse acesso a uma taxa de IRC mais competitiva em Portugal. Porque muitas empresas de capital estrangeiro estão, neste momento, a praticar preços de transferência e, portanto, pagam apenas uma parte do IRC aqui em Portugal. Houve recentemente uma medida do Governo que vai
vai obrigar as empresas, ou há uma proposta no sentido de obrigar as empresas a pagarem pelo menos 15%, e eu diria que essa é, de facto, não é por acaso que é definido esse limiar dos 15%. E, portanto, estamos perfeitamente de acordo no sentido de que haja um calendário programado no sentido de vir a reduzir o IRC gradualmente até aos 15%. E estamos absolutamente convictos de que isso vai contribuir para melhorar o nosso tecido empresarial em Portugal. Concorda, para termos Pedro Martins? empresas com maior valor acrescentado. Parece-me importante passar esta mensagem que a carga fiscal em Portugal não vai necessariamente continuar a aumentar. Vamos ter agora um período de reversão dessa tendência. Penso que há aqui um sinal importante que chega junto dos jovens, chega junto das empresas, as empresas em Portugal, as empresas em termos internacionais. Penso que é uma medida favorável, uma vez que em vários indicadores, e o Rafael mencionou já alguns, Portugal está muito mal posicionado em termos do valor destas taxas. Mas a carga fiscal nas empresas é o principal obstáculo ao investimento? Penso que não será o principal obstáculo. Penso que a grande questão, quanto a mim, é a relação entre aquilo que se paga de impostos e aquilo que se recebe a título de serviços públicos. Este parece-me o grande desafio e aqui acho que temos realmente uma margem muito grande para melhorar. Poderemos, penso que seria também perfeitamente razoável manter a atual carga fiscal, mas fazer um trabalho muito, muito produtivo no que diz respeito a melhorar os vários índices da administração pública. Se conseguíssemos manter esta carga fiscal, mas ter melhores escolas, melhores hospitais, melhores tribunais, o país com certeza seria muito beneficiado. Agora, a grande dificuldade tem sido, ao longo dos anos, conseguir melhorar a produtividade da administração pública. Carlos Daniel Santos, e relativamente à burocracia, continua a ser um problema? A burocracia existe, apesar de, nos últimos 15, 20 anos, ter tido uma alteração muito grande com a digitalização de muitos procedimentos na função pública. Eu acho que uma área onde realmente parece que existe muita resistência é no setor da justiça, onde realmente a burocracia é muita, o tempo é muito elevado, os processos são enormes. Quando às vezes ouço processos com 100 dossiês, quer dizer, é uma loucura. Hoje em dia temos ferramentas que nos permitem digerir toda essa informação dos 100 dossiês, que são as ferramentas de inteligência artificial e o ChatGPT e os LLMs, que nos permitem, se calhar, ter uma justiça um bocadinho mais produtiva. Essa sim é um pouco produtiva, mas é simples de perceber porquê. Se um juiz vai ter de ler 100 dossiês, quantos anos da vida dele é que ele vai necessitar para ler aqueles 100 dossiês? Ou seja, ele de facto não os lê. Portanto, para que é que serve todo este procedimento? Mas é uma reforma de fundo do setor da justiça. E o setor privado já fez essa reforma há muito tempo? O setor privado em termos de burocracia. O setor privado tem a burocracia necessária para responder às necessidades do setor público, muitas das vezes. Quando se fala aqui das alterações das taxas de IRS e IRC, e agora é um especial para os jovens, e agora o IRC, mas sim revestir, já não vou ter o IRC tão alto, vai ser mais baixo. Esta complexidade do sistema de impostos significa que eu, formado em economia, tenho muitas vezes dificuldade em preencher uma simples folha de IRS. E tenho um doutoramento em economia. Portanto, temos de perceber que, para a maior parte das pessoas, realmente executar a parte fiscal de todas as exceções e pequenas alterações que existem não é nada fácil. E por isso, às vezes, eu preferia um sistema mais simples, com um sistema de IRS simplificado, um sistema de IRC mais simplificado, com menos exceções. Ok, percebemos que pontualmente podemos querer dar aqui um incentivo. Cada vez que criamos uma exceção, distorcemos o mercado, é preciso perceber isso. Portanto, quando eu crio uma exceção, vou dar um incentivo especial a uma certa parte do mercado que é diferente dos outros. O que é que isso significa? Significa que todas as pessoas que podem vão tentar utilizar esse incentivo, portanto, vão distorcer os seus comportamentos, e essa distorção pode ser positiva, mas muitas vezes, como não é bem pensada, acaba por ter resultados negativos e problemáticos. Posso pegar no exemplo do IRC. O IRC é um imposto que as empresas pagam. Pode haver uma discussão se faz sentido sequer as empresas pagarem IRC,
porque no final de contas quem paga impostos são as pessoas, não são as empresas. Portanto, o IRC depois poderia ser taxado em sede de IRS se houvesse, mas para isso era preciso haver englobamento obrigatório, obviamente. E garantir que o IRC, tal como o Rafael tinha falado, não foge para o estrangeiro através destes preços de transferência, que são formas muito eficazes que as empresas têm de não pagar impostos nos sítios onde realmente geram esse valor. No entanto, a União Europeia tem tentado a trabalhar nessa área e a tentar regular ou limitar as possibilidades das empresas fugirem ao fisco, e daí essa taxa de IRC de 15%, que me parece ser a nível europeu uma tentativa de harmonizar aqui a competitividade fiscal. Mas o IRC, se eu baixar o IRC, por exemplo, para certo tipo de setores, o que é que vai acontecer? Eu vou dar um incentivo para investir nesse tipo de setores. Será que é isso que quero? Qual é o objetivo final de uma medida desse género? Portanto, quando alteramos o sistema fiscal e criamos exceções, temos de ter cuidado nos efeitos perniciosos que essas exceções podem ter. Frederico Cantante, relativamente a esta questão do IRC também e da carga fiscal nas empresas. Quer dizer, há aqui um dado básico que acho que temos de ter como referência, não é? É que a carga fiscal em Portugal, em termos agregados, fica bastante aquém, não é? Bastante mais baixa, 4 ou 5 pontos percentuais mais baixa do que aquela que verifiquei e encontramos na generalidade dos países com os quais nos gostamos de comparar, não é? Ou seja, em termos médios, não é? A carga fiscal em Portugal é 4, 5 vezes inferior em termos de pontos percentuais à média da União Europeia. Quando pensamos no nosso sistema fiscal, não é? Acho que, de facto, eu diria que a minha prioridade não seria a intervenção no IRC, já lá vou. Por exemplo, quando nos comparamos com outros países, percebemos que uma das principais distorções tem a ver com o peso que em Portugal existe em relação aos impostos indiretos, por exemplo, ao IVA. Portanto, o peso que em Portugal tem o imposto sobre o valor acrescentado, que é um imposto tipicamente regressivo, é muito mais elevado do que aquele que acontece na generalidade dos países europeus. O próprio IRS tem também distorções muito pronunciadas, não é? No sentido em que tributamos de forma diferente os diferentes rendimentos, quando muito provavelmente não era isso que devíamos fazer, e enfim, até constitucionalmente é algo que é problemático, não é? Mas deve-se baixar mais o IRC ou não? Seria vantajoso ou não? Agora, em relação ao IRC, eu acho que em relação ao IRC, quando nos comparamos com outros países, devemos ter em consideração que a taxa normal ou a taxa estatutária não corresponde muitas vezes àquilo que é a taxa média aplicada, não é? Portanto, a taxa média aplicada é mais baixa. Eu sou muito mais favorável a um sistema de incentivos, que tem que ser um sistema de incentivos com uma coerência, com uma visão de médio e longo prazo, que tenha a ver com uma visão acerca daquilo que se quer da economia portuguesa no futuro e não uma redução ad hoc de 3, 4, 5 pontos percentuais, não é? E acho que também, porventura, há uma dimensão no IRC que aí podia ser repensada, que tem a ver com a aplicação da taxa reduzida de IVA, de IRC, tipicamente às pequenas e médias empresas, não é? Ou seja, no fundo, o valor de referência, não é? Que neste momento penso que é de 25 mil euros, a partir da qual o lucro das empresas pode ser tributado a uma taxa reduzida. Porventura, esse limiar poderia ser aumentado, não é? Porque aí estamos a falar das pequenas, das microempresas, na verdade, não é? Que em termos de números são a esmagadora maioria das empresas em Portugal, são mais de 90%, não é? E essas empresas sim têm grandes dificuldades em pagar salários, em compreender as regras na sua relação com a administração pública e, portanto, desse ponto de vista, porventura a mim fazia mais sentido, não é? Seria mais interessante. Sim, este tipo de estratégias, não é? Temos uma população cada vez mais qualificada, já aqui o dissemos, os mais novos estudam na expectativa de terem um salário que permita ter mais qualidade de vida, o que nem sempre acontece, muitas vezes não têm sequer capacidade para comprar ou alugar uma casa. No entanto, Pedro Martins, Portugal precisa de pessoas para trabalhar. Como é que se consegue este equilíbrio?
Um aspecto importante, penso que passa pela informação sobre o mercado de trabalho. Disponibilizar boa informação sobre os setores que estão a crescer, sobre as profissões que têm maior procura, dar essa informação aos jovens, mas também dar essa informação aos decisores, ao nível das escolas públicas, das escolas privadas, das escolas orientadas para as áreas académicas, das escolas profissionais, obviamente das instituições do ensino superior. Penso que ainda se tomam muitas decisões em Portugal, tanto ao nível individual como ao nível público, com uma base de informação relativamente limitada. E isto pode criar várias dificuldades, nomeadamente problemas de ajustamento entre as competências que são proporcionadas pelo Sistema de Educação e Formação e aquilo que é oferecido ao nível das empresas, e o Frederico mencionou anteriormente algumas situações desta natureza, que obviamente podem criar situações de frustração por parte dos trabalhadores e também situações de reduções, níveis mais baixos de produtividade por parte das empresas que não conseguem encontrar uma força de trabalho mais alinhada com aquilo que são as suas necessidades. Portugal tem menos 500 mil de jovens trabalhadores entre 25 e 44 anos do que há 2 décadas. Como é que se resolve esta questão, Carlos Daniel Santos, e que relação tem também este fator com os salários? Bom, será um problema ou não? Primeira questão, não sei. Não sei responder se isso será um problema ou não. Uma Europa integrada deveria ter mobilidade dos jovens. Portanto, eu vejo o facto dos jovens saírem de Portugal como um facto positivo, em certa medida, desde que não seja por necessidade extrema, ou seja, porque não conseguem basicamente viver aqui e têm de viver lá fora. Mas em muitas situações pode ocorrer que há certo tipo de empregos pura e simplesmente não existem em Lisboa. Um trabalho técnico mais especializado, a empresa não há empresas em Lisboa a realizar esse tipo de trabalhos. Portanto, vai ter de ir para Londres ou para Nova Iorque ou para São Francisco, onde pode ter esse trabalho. Mas isso será sempre uma minoria dos trabalhadores. Eu penso que a maior parte destes 500 mil de jovens são pessoas com alguma qualificação já, mas que de facto não querem ganhar 1.000 ou 1.200 euros por mês, que é o salário que se calhar lhes é oferecido aqui. É difícil com um mercado tão pouco flexível e tão envelhecido. Portanto, a única solução é exatamente dinamizar o mercado e ter empresas dinâmicas que conseguem competir e fazer ofertas de trabalho que são generosas. Há uma área onde cada vez mais se vê essa competição. Vou pegar novamente no exemplo das tecnologias de informação, que é uma área que, mesmo em Lisboa, os salários oferecidos são neste momento bastante atrativos. Por outro lado, temos também o reverso, que não temos estatísticas, infelizmente, que é quantos jovens estrangeiros é que estão a viver em Portugal e a trabalhar em Portugal. Não existem estatísticas, penso eu, pelo menos não conheço nenhuma estatística que me diga quantos alemães, quantos franceses, quantos suíços estão, quantos americanos, quantos canadianos. Provavelmente os americanos e os canadianos haverá estatísticas porque são de fora da Europa, mas nós não sabemos. Mas andamos nas ruas em Lisboa e vemos que existem milhares de estrangeiros a morar cá. Portanto, então não é possível perceber qual é o impacto da imigração no mercado de trabalho em Portugal? Que eu saiba, não existem essas estatísticas. Posso estar enganado, mas de facto não existem essas estatísticas. Pedro Martins. Temos informação em relação aos trabalhadores que trabalham para empresas em Portugal. No domínio do trabalho remoto, que penso que era esse que o Carlos estava a referir, é muito mais difícil saber. Penso que com a nova agência, com essa responsabilidade, poderá haver alguma análise desta informação, mas não conheço nenhuma publicação sobre esta matéria. Que é, aliás, outro ponto que também articula com aquilo que mencionava anteriormente. Precisamos ter mais informação sobre o mercado de trabalho, não só sobre os empregos, as profissões, mas calhar também sobre os perfis dos trabalhadores, incluindo os trabalhadores estrangeiros. Há falta de literacia também, mesmo para os trabalhadores, relativamente ao mercado de trabalho. Talvez haja algum incómodo em relação à matéria da imigração, que é uma matéria sensível, há perspectivas muito polarizadas sobre este tema. Penso que há um consenso generalizado na sociedade portuguesa sobre a importância da imigração. Nós que fomos, obviamente, durante muitas décadas ou até séculos, um país da imigração, mas há certas tensões que por vezes surgem e que penso que devem ser enfrentadas de uma forma transparente. E para isso precisamos de informação. Tânia, como é que os jovens e a saúde mental andam com a possibilidade, por exemplo, de terem de abandonar o país porque não ganham bem em Portugal? Nós no laboratório fizemos um estudo durante este ano, que vai ser apresentado brevemente, que fomos avaliar os jovens na universidade
e as suas expectativas face ao mercado de trabalho. E depois vamos avaliar os jovens que estão há 5 anos no mercado de trabalho. Portanto, tentar fazer um bocadinho esta passagem. E o que nós verificamos é que, efetivamente, a nível da saúde mental, há indicadores preocupantes nos jovens universitários. Portanto, ou seja, nós fazemos um gráfico de risco que resulta da nossa análise em várias dimensões. E Mas antes ainda de ir para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho. Portanto, já há fragilidades na própria universidade e aqui há 2 questões que podem ser feitas. Por um lado, a própria universidade ter um trabalho de promoção da saúde mental, mas quando estamos a falar de saúde mental, estamos a falar não é apenas a ausência de doença, é o bem-estar, competências, não é? Portanto, o capital pessoal estar ao seu máximo, não é? Pronto, e portanto nós desenvolvemos esse trabalho na universidade, é fundamental para preparar os jovens, tanto nas suas competências técnicas e científicas, mas também nas competências de... Eu acho que nós temos de estar preparados para gerir a incerteza. Acho que é a maior competência que nós temos hoje em dia, que é, já sabemos, não sabemos o que é que vai acontecer, então temos que nos preparar para ter competências para lidar com isso. E portanto, basicamente é autorregulação, autoconhecimento, pensamento crítico, trabalho entre pares em equipa. Portanto, todas estas competências vão ajudar os jovens a estarem mais preparados. Mas também acho que é necessário haver uma maior articulação e uma comunicação mais eficaz entre as universidades e o mercado de trabalho. Portanto, por exemplo, neste momento nós já temos os doutoramentos em contexto não académico, eu tenho várias alunas nesta situação, em que estão a desenvolver um trabalho de investigação, mas nas empresas. E, portanto, de alguma maneira vão fazer um trabalho aplicado, portanto, vão responder a uma necessidade que a empresa tem, vão valorizar a questão dos profissionais qualificados e de que modo é que a evidência e a ciência podem efetivamente contribuir para a melhoria da produtividade e depois pode abrir a oportunidade destes jovens ficarem nessas empresas a trabalhar. Portanto, acho que é fundamental, por um lado, trabalhar na universidade numa perspectiva preventiva. No mercado de trabalho, por um lado, temos que pensar que a saúde mental é algo que é da responsabilidade da pessoa e do contexto. Portanto, não podemos nem pôr o ónus todo na pessoa, nem podemos pôr o ónus todo no contexto. Portanto, segundo a OMS, o ambiente de trabalho saudável é algo que tanto a organização como as lideranças como os profissionais, em conjunto, promovem o ambiente de trabalho saudável. Mas há alguma ansiedade que pode, quando acabam a universidade, porque não sabem o que é que pode acontecer no mercado de trabalho, ou, por outra, sabem até que vão ganhar mal? Sim. Nós temos umas perguntas que têm a ver mesmo com as expectativas futuras. Então, o que nós vimos é que metade dos jovens, cerca de 40 e tal, 50%, diz que pensa que não vai conseguir encontrar um emprego que goste, que vai ser obrigado a sair de Portugal para encontrar esse emprego e que não vai conseguir, com o seu salário, fazer a sua vida, nomeadamente comprar uma casa, ter uma vida familiar, etc. Portanto, metade dos jovens acha que sim e metade dos jovens acha que não. E, portanto, temos que tentar compreender melhor o que é que distingue estes dois jovens, se são já mais realistas e outros menos realistas, ou se aqueles que acreditam têm, se calhar, um contexto e características individuais e ambientais que são diferentes e que vão, de alguma maneira, segurizar e dar-lhes outras condições, mas, de qualquer forma, acho que é muito relevante haver metade dos jovens a referir que têm realmente uma grande insegurança em relação ao futuro. Mas nós também não nos damos... Todo este trabalho que estamos aqui a fazer, e às vezes os próprios adultos mais crescidos, nós passamos uma imagem muito negativa. Imaginem-se no lugar de um jovem universitário que se esforça muito para estudar, para entrar para a universidade e só ouve à volta dizer que não há emprego, que há emprego mal pago, os pais em casa a dizer que nunca mais chega sexta-feira, que o dinheiro não dá para pagar as contas. Como é que nós realmente vamos convencer estes jovens de que vale a pena investir, estudar, qualificar-se para depois irem fazer a mesma coisa? Portanto, acho que todos nós, como sociedade, temos também que parar e começar a refletir uma imagem de maior esperança e de melhor expectativa para os jovens. O que é que lhe parece, Rafael Campos Pereira? Sempre com alguma dificuldade no Porto? Não é possível nesta altura, Pedro Martins? Não, já é possível, é. Há um delay. Houve aqui uma fase em que perdi o acesso e, portanto, são os custos, não da interioridade, mas os custos de estar no Porto e portanto, não ouvi tudo, mas relativamente apenas só... a psicóloga Tânia Gaspar estava aqui a fazer um retrato dos jovens que sentem alguma ansiedade. Não, da Tânia eu já tinha ouvido. Mas só queria voltar atrás, só um sublinhado sobre a questão da burocracia. Foi referido que tendencialmente
essencialmente esse problema estaria solucionado com a digitalização dos serviços. Eu admito que seja essa a expectativa da generalidade dos observadores, mas na prática isso não aconteceu. A burocracia continua a ser um fator de grande constrangimento para a atividade empresarial e, portanto, com reflexos na produtividade. Nomeadamente, algumas entidades públicas, na área do ambiente, dos licenciamentos e na área da indústria, que de facto não dão resposta, tardam imenso em dar resposta, refugiam-se com evasões, refugiam-se com a burocracia e, portanto, criam enormes constrangimentos às empresas. A Direção-Geral de Energia e Geologia, a Agência Portuguesa do Ambiente e uma série de outras entidades, nomeadamente as comissões de coordenação, que não dão resposta e muitas vezes demoram anos a licenciar projetos que deveriam ser licenciados no prazo de 1 ou 2 meses. E, portanto, esse é, de facto, um problema grande das empresas que continua a existir. Nos tribunais também subscrevo a questão da complexidade do sistema fiscal, que também de facto incrementa a própria burocracia e também a falta de resposta de muitos serviços públicos. E, portanto, a digitalização acabou por ser positiva em alguns aspectos, mas noutros, incrementando cada vez mais o trabalho remoto, que é uma conquista de muitos trabalhadores e também pode, em muitos casos, reforçar a produtividade nas empresas, se for feito com moderação e bom senso. O que acontece é que muitas vezes não temos qualquer resposta por parte de pessoas que deveriam atender ao público e que estão a trabalhar remotamente. Posto isto... Relativamente aos jovens no mercado de trabalho. Relativamente aos jovens no mercado de trabalho, evidentemente que continuo a dizer que a questão dos estímulos é importante. E continuo a dizer que não só tem a ver com os salários que lhes são oferecidos, como também tem a ver com os impostos que lhes são aplicados. Mas eu diria que, conforme a Tânia referiu, com base num estudo mais elaborado, eu empiricamente também dizia que há todo tipo de problemas. Eu permito-me aqui, a título quase de anedota, socorrer-me da minha experiência de pai de 4 filhos, 2 têm absoluta ligação ao país, constituíram família cá em Portugal, estão a trabalhar em Portugal e estão com boas expectativas relativamente ao futuro. Os outros 2 não são mais novos, uma delas até ganhava bem, nada dos salários que estão aqui a referir, ganhava mais de 2.000 euros por mês, mas quis ir fazer um desafio para o Luxemburgo. O outro quis fazer uma aventura na Índia, numa organização não governamental. E, portanto, isto também quer para dizer o quê? Que os jovens, e depois também podia falar de muitos outros amigos deles e de muitas pessoas que conheço, os jovens hoje em dia têm um conjunto de desafios e uma mentalidade muito diferente daquela que anteriormente informava as gerações mais antigas. E eu costumo dizer que estou mais próximo em termos de abordagem ao mercado de trabalho e à sociedade dos meus filhos mais velhos, 34 anos, do que eles, dos irmãos que têm 29 ou 25 anos. Porque, de facto, tem havido alterações brutais em termos geracionais e que, enfim, os jovens respondem de forma muito diferente àquilo que são os estímulos e àquilo que são os desafios. As empresas são apenas uma parte do problema e da solução. Os salários são apenas uma parte do problema e da solução. Agora, temos todos em conjunto que contribuir para essa solução. Aumentar a produtividade, todos em conjunto, nomeadamente e muito particularmente, melhorando o ambiente social e de negócios, deveria ser a nossa grande prioridade. Porque estarmos a responder e a procurar soluções em função do que um ou outro espera pode ser muito redutor. Nós temos é que melhorar o país, temos que contribuir todos para que seja criada mais riqueza para depois a podermos distribuir. Parece não ser uma tarefa muito fácil. Pergunto-lhe também, aproveito que está aí no Porto e agora sem delay, se relativamente aos trabalhadores entre 25 e 44 anos, Portugal tem menos meio milhão de jovens trabalhadores, é preciso pessoal para trabalhar, há falta de pessoal, se tem indicação sobre a importância da imigração no mercado de trabalho em Portugal?
A imigração é fundamental no mercado de trabalho em Portugal. Não só de jovens mais qualificados, como também de jovens com menos qualificações. E nós conhecemos, basta sairmos nos grandes centros urbanos para percebermos que sem trabalhadores estrangeiros, neste momento a sociedade estaria paralisada. Não haveria, nomeadamente na área do turismo, que isso é mais evidente, porque todos nós lidamos com restaurantes, hotéis, cafés, e em que a generalidade dos trabalhadores são estrangeiros, brasileiros, argentinos, etc. Mas na indústria isso também está a acontecer. Não acontece só nas grandes cidades. Claro, não é só nas grandes cidades. Eu estou a dizer que nas grandes cidades é mais fácil de avaliar. Sim. Tal como também é mais fácil de avaliar nesse tipo de atividades que lidam diretamente com o público e com os consumidores. Mas nas nossas indústrias o fenómeno é semelhante. Nós precisamos cada vez mais de trabalhadores estrangeiros. Agora, ao mesmo tempo, tem que ser feito um esforço, conforme já referi, no sentido de podermos ajudar a reconverter os paradigmas dos nossos postos de trabalho. E esse esforço passa por criação de postos de trabalho com maior valor acrescentado para reduzirmos essa dependência de trabalhadores menos qualificados que venham do estrangeiro. Nós temos que investir e apostar no sentido de atrair os nossos jovens portugueses com maiores qualificações e também os estrangeiros, da mesma forma que há trabalhadores portugueses que vão para outras paragens pelas mais diversas razões, mas também continuar a atrair trabalhadores estrangeiros qualificados. Porque o mundo está cada vez mais aberto, apesar de haver quem o queira restringir, mas em termos culturais, o mundo está cada vez mais aberto. Nós temos todos cada vez mais noção do que se passa noutras paragens e, portanto, há estímulos cada vez maiores para a mobilidade das pessoas e entre as diferentes geografias. E nós, no próprio contexto da União Europeia, temos que ser competitivos para evitarmos que os nossos melhores trabalhadores vão para outros países da União Europeia e, ao mesmo tempo, continuar a criar condições para que alguns desses países venham para cá. Só para concluir, dar um exemplo, há pouco foi referido que não há números sobre trabalhadores estrangeiros, ou há dificuldade em obter números de trabalhadores estrangeiros da União Europeia que vêm para Portugal trabalhar. Mas há números do número de universitários, há números sobre os universitários estrangeiros que estão em algumas universidades portuguesas. E, portanto, no caso concreto da Universidade Nova, e da nova business, portanto, estamos a falar de ensino. Nova SBE. Exato, a nova SBE, ensino altamente qualificado, 25% dos alunos são alemães. E, portanto, se eles são atraídos para vir estudar para Portugal, mas nós também temos que criar trabalhar mecanismos. Pois não ficam, grande parte deles não fica. Temos que criar mecanismos para isso. E para isso, há pouco disso, isso é fácil de dizer, mas é muito difícil de fazer. Temos que investir para criar riqueza. Se criarmos riqueza, podemos distribuí-la. Se não o fizermos, não é possível nem pagar mais, nem reter aqueles que precisamos, nem a médio e longo prazo sequer atrair os trabalhadores com menos qualificações, porque esses também mais facilmente irão procurar outras paragens. Carlos Daniel Santos, relativamente a Portugal estar aberto ao mundo e receber cada vez mais imigrantes para trabalhar, não há portugueses suficientes para vários serviços. Como é que esta situação se pode colocar, por exemplo, ao nível da questão salarial? De facto, não é necessariamente um mau sinal que tenhamos essas posições ocupadas por imigrantes, ou seja, as ocupações menos qualificadas. Isso é um sinal de desenvolvimento. Nós, se formos à Inglaterra, a maior parte destas posições já eram ocupadas por estas pessoas há mais de 30 ou 40 anos. Portanto, isso poderá ser um bom sinal de que a economia está a desenvolver e que os portugueses já não estão dispostos, ou os portugueses qualificados já não estão dispostos para fazer certo tipo de trabalhos. Obviamente que tudo isto depende de se há desemprego ou não. Se não arranjar emprego, quer dizer, a uma certa altura vão aceitar qualquer que seja o trabalho, ou então vão emigrar, que será sempre a alternativa. A imigração tem aqui sempre duas vertentes muito distintas. Porque existe a imigração muito qualificada, ou seja, temos pessoas que são demasiado qualificadas para ficar em Portugal, porque a verdade é essa, nós não temos empresas de ponta em certas áreas. Uma área
onde eu trabalho muito, que é na área da ciência dos dados, nós de facto não temos empresas para cientistas de dados de topo. Porquê? Porque esses tipos de posições, para trabalhar numa Amazon, para trabalhar numa Google, não estão localizadas em Portugal. Conseguiríamos atraí-las para Portugal, porque algumas estão localizadas na Irlanda, por exemplo. Conseguiríamos atraí-las para Portugal? Isso seria uma questão que poderíamos analisar. Atrair certo tipo de empresas que realmente... estamos a falar de salários de 250, 300, 400 mil euros por ano. Portanto, são salários muito, muito, muito elevados. Será que conseguimos atrair esse tipo de empresas ou não? Pergunta ao Pedro Martins. Eu penso que isso é possível, com certeza que será possível. Penso que estas medidas em relação à fiscalidade vão no bom sentido. Sabemos as grandes diferenças ao nível do IRC, no caso particular da Irlanda. Temos os recursos humanos qualificados, cada vez mais qualificados. Precisamos de criar o tal ambiente mais atrativo para o empreendedorismo e penso que não há nenhuma razão estrutural para que Portugal não possa ser um país de sucesso. Voltando ao caso da Irlanda, sabemos do percurso tão interessante que a Irlanda fez nos anos 80 em particular, recebendo níveis muito elevados de investimento e transformando radicalmente a sua economia, ultrapassando inclusive o seu vizinho, o Reino Unido, em vários indicadores, nomeadamente ao nível das remunerações. Um aspecto que me parece crucial para esta evolução que todos pretendemos, mas que ainda não conseguimos desenvolver e de alguma forma sentimos alguma estagnação no país a esse respeito, penso que tem a ver com a melhoria da qualidade das políticas públicas. Penso que em Portugal temos déficits grandes em termos do desenho, da implementação, da avaliação das políticas públicas. E isto leva-nos, de certa forma, a repetir, ou correr o risco muito elevado de repetir erros do passado. Em intervenções anteriores mencionámos a questão da administração pública. Claramente há espaço para melhoria, desde já em termos de uma boa alocação de recursos. Não se fazem omeletes sem ovos, é preciso recursos para que a administração pública possa funcionar bem. Tivemos vários anos com níveis muito, muito baixos de investimento público. Obviamente resultam daqui desafios muito grandes. Para além da questão dos recursos que são disponibilizados, é preciso saber geri-los bem, e aqui a administração pública tem algumas dificuldades estruturais a este respeito, tem várias dificuldades e desafios em termos de não ter a mesma flexibilidade para gerir recursos em comparação com o setor privado, mas destacaria também um ponto adicional que tem a ver com o desenho logo à partida das próprias políticas públicas. E aqui, enfim, temos aqui uma confluência de legisladores, de contribuições no que diz respeito ao processo do desenho das políticas públicas, que por vezes cria esquemas muito complexos, com diferentes, digamos assim, restrições e diferenciações, com desfazamentos temporais de vária ordem, que obviamente criam obstáculos muito grandes para a qualidade destas mesmas políticas públicas. Se recuarmos alguns dos conteúdos do acordo tripartido que foi assinado há cerca de uma semana, vemos objetivos muito, muito nobres, que aliás também já aqui discutimos, no que diz respeito à elevação não só do salário mínimo, como também do salário médio. Se olharmos para o pormenor das medidas que estão preconizadas neste acordo tripartido sobre a forma como incentivar as empresas para aumentar estes salários médios, vemos medidas que eu penso que não podem deixar de ser caracterizadas como sendo muito complexas. São medidas que aliás são algo semelhantes com as medidas que foram propostas em governos anteriores. Mas, enfim, estabelecem um sistema de majoração de IRC relacionado com o aumento das remunerações dos trabalhadores que são remunerados acima da remuneração mínima mensal garantida. Elevada. Portanto, para a administração pública conseguir implementar este tipo de alterações, enfim, vão ter que alocar muitos recursos. Isto implica um desperdício de recursos. As empresas vão ter dificuldade em compreender este tipo de processos e penso que é difícil que daqui resulte algo que seja verdadeiramente bom para o país. Ainda ontem, a Ministra do Trabalho e Segurança Social dizia que as leis em Portugal são em grande medida ancoradas no modelo do trabalho presencial e clássico e considera que este paradigma está desfasado da realidade. Muito se falou na semana dos 4 dias, também uma forma de permitir que as pessoas consigam conciliar a vida profissional com a vida familiar e no teletrabalho. Tânia Gaspar, foi um sucesso durante a pandemia. Tem os dias contados em Portugal?
Bem, há aqui uma tendência agora recente de começar outra vez a voltar ao presencial com mais intensidade. E isso as pessoas estão um bocadinho admiradas disso estar a acontecer, especialmente os trabalhadores, porque na percepção deles, a maior parte deles acha que a situação do teletrabalho é positiva. Agora, acho que é preciso caracterizar melhor o que estamos a falar. Portanto, existe o teletrabalho total, ou seja, que a pessoa está sempre em casa a trabalhar ou noutro lugar. Existe o trabalho presencial total e existe a situação híbrida. E aquilo que nós encontramos mais quando falamos em teletrabalho é da situação híbrida, não é? Portanto, ou seja, a pessoa está em casa alguns dias e vai ao local de trabalho outros dias. Nós, no laboratório, fizemos esse estudo, portanto, temos um artigo publicado nesse nível em que comparámos o ambiente de trabalho nos vários indicadores, nas pessoas que estão em teletrabalho total, em situação híbrida e presencial. E, portanto, o melhor de dois mundos é mesmo a situação híbrida. Portanto, os profissionais estão mais motivados, têm melhor saúde mental, melhor relação com a organização nas situações híbridas, porque vai, de alguma maneira, responder a duas necessidades. Por um lado, há a necessidade de autonomia, de confiança e percepção de confiança da organização e de melhor gestão da sua vida familiar, pessoal e com o trabalho, mas, por outro lado, também a necessidade de estar na organização, estar com os colegas, estar com a chefia e, de alguma forma, também partilhar o tempo social com os colegas. Portanto, a situação híbrida será a ideal. Em relação ao teletrabalho exclusivo, é realmente um fator de risco e, portanto, é importante que as organizações que tenham profissionais nesta situação tenham realmente atenção e consigam monitorizar a saúde e as condições de trabalho das pessoas, porque muitas vezes uma coisa é nós estarmos na empresa, olhamos para a pessoa, vemos como é que ela está, falamos com ela e vamos apercebendo se ela, por exemplo, está com alguma dificuldade a nível da saúde mental ou mesmo se tem condições para trabalhar. Portanto, esta questão do teletrabalho, para ser mais definitiva, tem que termos atenção a estes fatores. Agora, em relação à semana dos 4 dias que se falou tanto, mais uma vez temos que caracterizar o que é isso da semana de 4 dias, porque assim, se eu tiver um trabalho para fazer que é o global e depois tiver que fazer o mesmo em 4 dias, outra coisa é, será que eu vou receber o mesmo ordenado ou vou receber menos por trabalhar em menos 4 dias, ou será que eu vou ter que compensar nos 4 dias as horas que não trabalhei naquele quinto dia? Portanto, temos que perceber o que é que estamos a falar, não é? Porque são coisas diferentes. Se for o tal gestão de desempenho, em que eu estabeleço os objetivos com o trabalhador e ele depois regula e concretiza esses objetivos em 4 dias e faz a sua gestão, isso é uma coisa, recebe o mesmo ordenado e não tem que compensar horas noutros dias. Outra coisa é se realmente ele acaba por receber menos ou tem que realmente ter um trabalho extremamente exagerado nos outros dias para compensar. Portanto, de um modo geral, eu acho que devíamos pensar é o que é que isso representa. Portanto, as pessoas gostam da ideia da semana dos 4 dias exatamente por esta questão da autonomia, da confiança, porque no fundo é isto que está lá, não é? A pessoa sentir que está mais livre, que consegue gerir melhor as suas coisas, que a empresa confia que a pessoa vai conseguir fazer. Tem mais um dia, não é? Para descansar. Tem mais um dia, ou para descansar, ou para fazer aquilo que for importante para ela. Agora, temos que perceber o que é que estamos a falar para não estarmos, se calhar, a fazer algo que pode ser até mais prejudicial para a saúde profissional. Frederico Cantante, um modelo híbrido relativamente ao teletrabalho poderia ser vantajoso para as organizações e para os trabalhadores? Quer dizer, eu acho que a informação que nós temos, não é, neste momento é que os trabalhadores tipicamente preferem o modelo híbrido ao trabalho em regime permanente de teletrabalho, não é? Isso tem várias razões, não é? Quer razões do ponto de vista da progressão da carreira, por exemplo, porque sabemos que a informação que temos é que os trabalhadores que trabalham em regime de teletrabalho permanente, tendem também a ter menos oportunidades de progressão na carreira, por várias razões também, e portanto o regime híbrido penso que é a solução que a maior parte dos trabalhadores mais aprecia, não é? Agora, o regime híbrido tem várias configurações, não é? Pode ser ir um dia, ir 2 dias, ir 3 dias. Eu acho que no início, no contexto da pandemia, houve um grande entusiasmo com o trabalho remoto e havia até empresas mudaram até o negócio. Mudaram o negócio, mudaram de sede, venderam sedes, enfim. Entretanto, esse entusiasmo esmoreceu e neste momento a questão aqui que se coloca é mesmo a questão do híbrido. Que híbrido, não é? 1 dia, 2 dias. Mas já agora, eu ainda há pouco não tive a oportunidade de me pronunciar sobre alguns temas que foram aqui falados. Nomeadamente a questão da emigração, não é? E no fundo tem a ver aqui com esta questão da qualidade do trabalho ou com a qualidade do emprego. Aquilo que me preocupa pessoalmente não é tanto que os jovens portugueses emigrem,
porque isso, na verdade, acho que é uma experiência importante, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista das competências. O que me preocupa é esses jovens emigrarem e, quando chegam ao local de destino, não quererem voltar ou não fazerem projetos para voltar para o país. E a este nível temos de ter em consideração que o perfil de imigração mudou muito, não é? O perfil de imigração mudou muito neste momento. A maior parte da população imigrante em Portugal já tem qualificações de nível superior e, portanto, a questão que eu acho que é importante termos aqui a este nível tem a ver com o projeto de vida, ou seja, o que é que leva um jovem português a sair do seu país e ir para outro e a não querer regressar. E aí, para além das questões do desenvolvimento profissional, para além das questões que têm a ver com a remuneração, com as questões que têm a ver com o facto de terem um trabalho mais seguro, deixe-me só abrir aqui um parênteses, continuamos a ter uma elevadíssima precariedade contratual em Portugal. Não é? E isso entre os jovens então contrato a termo, recibos verdes. Contrato a termo, estou a falar do contrato a termo, mas existem outras formas atípicas de emprego. Mas o meu ponto aqui é que este projeto de vida, que tem o trabalho como centro, tem também outras manifestações, não é? Aquilo que nós vemos muitas vezes dos jovens que imigram, até em reportagens feitas por órgãos de comunicação social, é que eles dizem que, por exemplo, têm uma muito maior capacidade no sítio para onde vão, de conciliar o trabalho com a vida pessoal. Têm mais tempo para si e mais tempo para a família. Deixa-me abrir outro parênteses. Nós em Portugal trabalhamos muito tempo. Nós ainda há pouco estávamos a falar da produtividade. A produtividade não aumenta, e temos aqui especialistas nessa matéria, a produtividade não aumenta se trabalharmos mais tempo. Eu até diria, quer dizer, que muito provável, em termos médios, não aumenta. E, portanto, é assim, Carlos Daniel? Sim, a produtividade desce quanto mais temos de trabalhar. Exatamente, ou seja, marginal decrescente, portanto, exatamente. O rendimento marginal é cada vez menor. Exatamente. E, portanto, a produção aumenta. A produção aumenta, a produtividade não. A produtividade diminui. Portanto, nós aqui trabalhamos muito tempo, provavelmente não trabalhamos tão bem como poderíamos e não trabalhamos a produzir coisas com tão elevado valor acrescentado. E, portanto, é esta questão de projeto de vida, não é? E de olharem para a sociedade portuguesa como não sendo um sítio interessante ou desejável para se viver. E isso acho que nos deve fazer pensar a sociedade portuguesa, a forma como nos organizamos, os diferentes setores, porque isto de facto é um péssimo sinal. Rafael Campos Pereira. Sim. Em relação a esta questão dos jovens voltarem, muitas vezes os jovens o que referem para não voltar é sentirem aqui que têm menos oportunidades e que há aqui muito idadismo, ou seja, que as pessoas mais novas têm muito menos oportunidades de ir para cargos mais elevados e que sentem que aqui têm que fazer um caminho muito maior para chegar a situações que lá fora teriam. E por outro lado também esta questão da cultura menos ligada à inovação e ao risco, que esta geração está muito mais habituada e é muito mais desafiante e gosta mais, e que nós realmente em termos culturais estamos menos abertos a isso. Portanto, se calhar dar indicações é que esta questão da progressão na carreira ser relacionada também com a questão do desempenho e com o envolvimento, e por outro lado que a pessoa possa dar ideias, possa sugerir, possa ser empreendedor aqui de uma forma mais segura. Acho que são dois pontos importantes. Rafael Campos Pereira, relativamente àquilo que escutou agora, não sei se... Sim, sobre esta questão específica do trabalho híbrido da semana de 4 dias. E já agora também, depois acrescento também uma nota sobre... É vantajoso esse modelo? O teletrabalho levado ao seu extremo é altamente prejudicial para as empresas, porque dificulta a integração de novos trabalhadores, diminui o espírito de equipa, etc, etc. Mas, obviamente que de uma forma moderada e com bom senso, tem sido importante para algumas empresas e acredito que possa contribuir para termos trabalhadores mais estimulados, mais felizes e, consequentemente, mais produtivos. Também é certo que, quando falamos em teletrabalho, temos que ter sempre presente que há um conjunto grande de atividades que não são compatíveis com o teletrabalho. O teletrabalho é mais fácil, conforme eu costumo dizer, nas alcatifas de Lisboa e Porto, mas no resto do país, nomeadamente na indústria, é mais difícil implementar modelos de teletrabalho. Portanto, aquilo eu acho que as nossas empresas, no essencial,
estão confortáveis com a questão de modelos híbridos, sendo certo que pode não ser tão fácil nas micro e pequenas empresas, porque basta que uma ou duas pessoas não estejam presentes na empresa naquele dia para, por vezes, serem criados alguns constrangimentos. Relativamente à semana de 4 dias, a semana de 4 dias já é possível hoje, desde que haja redução do tempo de trabalho proporcional a uma redução da retribuição proporcional à redução do tempo de trabalho. É possível trabalhar sem part-time. Isso já acontece. Agora, reduzir o tempo de trabalho e manter a retribuição, não sei se isso vai ser possível daqui a 10 anos. Neste momento, garanto que não é possível na generalidade das atividades. As atividades industriais, em que as empresas têm cada vez mais eficiência e produzem aquilo que é possível em 40 horas, se, obviamente, passarem a trabalhar só 32 horas, produzirão menos e, produzindo menos, os seus preços vão necessariamente aumentar para poder manter o mesmo nível de custos e de despesa. E, portanto, não me parece prudente que esta tendência venha a prevalecer nas empresas, na generalidade das empresas. Agora, admito e defendo que haja cada vez mais flexibilização dos horários de trabalho e da organização do tempo de trabalho no interesse recíproco de trabalhadores e empresas. Mas não me parece que medidas como, por exemplo, a proibição do banco de horas individual tenha vindo neste sentido. Muitas vezes pretende-se proteger os trabalhadores impondo medidas que reduzem a capacidade de gestão às empresas. Mas às vezes a consequência acaba por ser perversa. A generalidade dos trabalhadores na indústria beneficiavam da existência de um modelo de banco de horas individual acordado entre a entidade empregadora e o próprio trabalhador. Isso acontecia, hoje em dia está muito mais limitado e só é possível nos contratos coletivos de trabalho que o permitem. Não há queixas dos trabalhadores que estão abrangidos por esse modelo. E se houver queixas de abusos, aí a inspeção tem que atuar. Mas não me parece que, restringindo cada vez mais a lei, nós possamos contribuir para melhorar, para solucionar eventuais problemas. O que tem de haver é uma lei cada vez menos rígida, onde essa flexibilidade na organização do tempo de trabalho seja possível e beneficie simultaneamente as empresas quando precisam e os trabalhadores quando o necessitam. Estamos a caminhar já para o final, sim, mas Rafael. só uma nota final sobre o que disse a Tânia. E é verdade que alguns trabalhadores jovens que regressam a Portugal e veem que não têm grandes expectativas de progressão de carreira ou de ocupar determinados cargos, isso também é consequência, na maioria dos casos, da prevalência de microempresas e de empresas de muito pequena dimensão, onde não é possível, associado também à dificuldade e à rigidez do mercado de trabalho, portanto, à dificuldade de cessação de contratos de trabalho, à dificuldade de despedimentos, portanto, não é possível em microempresas haver essa renovação. E, portanto, é verdade, para essas microempresas não há lugar, muitas vezes, para os jovens que gostariam de regressar. E essas microempresas ocupam uma parte substancial do nosso mercado de trabalho. E, portanto, acho que, volto ao início, o que temos é de estimular as microempresas a quererem ser pequenas, as pequenas a quererem ser médias, as médias grandes e as grandes globais, que é exatamente uma das peças da nossa economia. Não conseguimos fazer isso porque existe um preconceito anti-empresarial, muito particularmente uma hostilidade às grandes empresas. Temos que alterar essa cultura, temos que alterar a lógica subjacente ao serviço público, que muitas vezes também incorpora essa cultura, e temos que introduzir alterações legislativas que possam beneficiar essa ambição das empresas. Muitas alterações, sugestão de Rafael Campos Pereira, vice-presidente da CIP. Pergunto-lhe, Pedro Martins, se, e já a caminhar para o final deste consulta pública, se há um problema de liderança em Portugal.
Temos claramente desafios ao nível da liderança, tanto, mais uma vez, no setor privado como, eu diria, sobretudo no setor público, num contexto em que é difícil atrair os quadros mais competentes para a administração pública, é difícil que as práticas de liderança sejam modernizadas, sejam mais inovadoras. Penso que é importante apostar na formação também na dimensão da liderança, conhecer boas práticas, fazer intercâmbios em termos de troca de informação sobre aquilo que funciona melhor e aquilo que funciona pior. No setor privado temos um mecanismo concorrencial que pode criar uma pressão para que esta modernização seja adotada. No setor público isso já não acontece. Portanto, eu diria há desafios significativos em Portugal ao nível da liderança, sobretudo no setor público. Carlos Daniel Pereira, relativamente à liderança em Portugal? Sim, eu por acaso participei há uns anos largos num projeto global sobre práticas de gestão, em que entrevistámos empresas desde os Estados Unidos até à China. A China, Índia, Alemanha, Portugal e Espanha, e por aí fora. E uma das coisas que se notava é que realmente em Portugal as práticas de gestão estavam abaixo da média, substancialmente abaixo da média. Mas existiam muitos casos de práticas de gestão de excelência, especialmente nas multinacionais. Ou seja, uma multinacional em Portugal não é diferente de uma multinacional em França ou não é muito diferente de uma multinacional nos Estados Unidos. E essas práticas de gestão têm exatamente a ver com a forma como se promove, como se organiza a empresa. Portanto, a parte da desorganização portuguesa é grande, especialmente nas tais PMEs. Somos muito desorganizados, é uma questão cultural que se calhar devíamos tentar resolver, e isso perde-se muito tempo às vezes pela falta de organização. Eu trabalhei na Holanda, eu lembro-me, nada se fazia com menos de 2 meses de antecedência. Portanto, isso só para ter havia planeamento, mais planeamento. Sim, exatamente. 2 para amanhã era muito difícil, podia acontecer num caso muito excepcional. E, portanto, essa gestão da organização é importante. Por outro lado, também é importante, como falavam anteriormente, a gestão dos recursos humanos e o problema das promoções. Em Portugal é muito difícil promover as pessoas, apesar delas muitas vezes desempenharem boas funções. Portanto, a cultura da promoção e a cultura de ter os rendimentos variáveis, que acho que são muito importantes, são uma cenoura muito, muito interessante para tornar a pessoa que é mais produtiva e que consegue realmente às vezes desempenhar algumas funções, ter esse parte desse rendimento extra. Isso tem a ver com liderança, obviamente, liderança da organização e liderança dos recursos humanos. Tânia Gaspar, fala-se cada vez mais da importância da felicidade no local de trabalho. Há estudos que indicam que o bem-estar dos trabalhadores nas empresas está intimamente ligado à produtividade. Podemos tirar essa conclusão e, de uma forma mais sintética nesta altura, como é que a gestão da empresa pode condicionar o ambiente de trabalho? Como falámos desde o princípio, tem que ser um trabalho de todos, não é? Portanto, já vimos que isto é uma situação num contexto de incerteza, mas depois as organizações, os profissionais e as lideranças. Nós nós temos uma pergunta sobre a felicidade dos profissionais e cerca de 30% diz que está infeliz, o que eu acho que é uma percentagem bastante elevada. E quando comparamos os que dizem que são infelizes com os que dizem que são felizes, acabamos por verificar que há um ambiente de trabalho menos saudável para aqueles que são infelizes. Portanto, há realmente uma relação entre a felicidade e o bem-estar na organização. Relativamente, só vou acrescentar a questão das lideranças. Verificamos que as lideranças é o fator que tem maior peso no bem-estar dos trabalhadores. Por outro lado, as próprias lideranças também são pessoas e precisam de apoio. Portanto, acho que é fundamental, e acho que podíamos fazer uma consulta pública só sobre isso, realmente que é fundamental tratar as lideranças para elas poderem liderar melhor. Fica essa sugestão. Muito obrigada a todos pela presença no Consulta Pública desta semana. Estivemos a olhar para o mercado de trabalho. Também indicação de há poucos minutos, o Ministério das Finanças vai amanhã apresentar a proposta do Orçamento do Estado às 4 da tarde. A Antena 1 vai acompanhar em direto. Voltamos, consulta pública, para a semana com mais um tema da atualidade.